e ele ficou de idade. E ele decide colocar os seus filhos para tomar a direção do ministério, Joel e Abias. Mas a Bíblia diz que eles eram homens que não andavam segundo os caminhos do seu pai. Eles eram homens que não eram de confiança, que as pessoas olhavam e falavam: esse não era um homem de Deus. A Bíblia então diz que o povo chega até Samuel e diz: ei Samuel, os seus filhos não andam segundo a sua vontade, segundo o que você é, não obedecem a Deus. Peça a Deus um rei. Peça a Deus que coloque um rei para liderar as nossas guerras, para liderar as nossas batalhas, para que onde ele vá, ele fale por nós, ele guerreie por nós. Queremos um rei, Samuel. E a Bíblia diz que essa palavra pareceu mal aos olhos do profeta Samuel, e ele foi orar a Deus. E Deus diz a sua palavra a ele: Samuel, esse povo não rejeita você, Samuel, eles rejeitam a mim. Glórias, aleluia. Eles querem alguém que possam ver, eles querem alguém que possam tocar, eles querem alguém que lidere eles. Mas Deus estava dizendo: eu já faço isso. Glória! Aleluia! Aleluia, Jesus. Deus estava dizendo ao profeta Samuel, nas entrelinhas: eles querem me substituir, porque eu libertei eles de Faraó, do Egito. Eu dei direção no meio do deserto. Quando eles estavam com fome, eu dei pão para eles. Glória a Deus. Quando eles estavam com sede, tinha água vertendo da rocha. Aleluia. Calavasse andarai. Aleluia. Eles pegaram todas as vitórias, tudo que não fez, querem trocar por uma pessoa física. Meu Deus. Querem trocar por algo palpável. Analisa a tua vida, irmão. O que tu tem feito? Será que tu tem trocado Deus por um rei? Espírito Santo de Deus. Analisa a tua história com Deus. Oh, Espírito Santo. Deus estava dizendo ao profeta: tudo bem, eles querem um rei, eu vou dar um rei para eles. Mas avisa ao povo as consequências disso. Que tudo que pedimos para Deus tem consequências, tem demandas e tem cobranças depois. Glória a Deus. Isso aqui é um dom da parte de Deus, Deus vai cobrar isso um dia. Tu quer ser usado por Deus, Deus vai cobrar de ti um dia. E quando Deus falar para você entregar a palavra, você dizer não. A palavra de Deus diz: entrega a palavra para eles. Samuel reúne o povo e diz: vocês pediram um rei, e esse rei vai vir com demandas. As filhas de vocês vão servir ao rei e à sua família. Vão ser mulheres que vão servir na área de vestimentas, na área de cozinha, na área de alimentação. Os filhos de vocês vão ser tomados para o rei, vão trabalhar para o rei no seu exército, vão construir armas para o rei, vão fazer comandos de exército. Tudo que o rei pedir, seus filhos vão ter que fazer. Vão servir dentro do palácio do rei, vão ter que pagar impostos para o rei, para que o comando do rei flua. As áreas que vocês têm de colheita, a melhor parte vai ser do rei. Glória! Então eles iriam perder muitos. Aleluia, Jesus. E eles ouviram essa palavra e disseram: não importa, queremos um rei. Meu Deus. Cegos,
queremos alguém para vir tocar. Meu Deus. Queremos Aleluia, Jesus. substituir a glória de Deus pelo homem. Aleluia. Fica lá, abraço. Glória a Deus. Deus permitiu, porque Deus permite a vontade permissiva de Deus nesse momento. Glória a Deus. A palavra de Deus diz que o tempo passa e Deus, Ele cria um encontro da tribo de Benjamim. Deus escolhe Saul. A Bíblia diz que o seu pai se chamava Quis. Ele era um homem influente, poderoso e tinha posses. Ele perdeu as suas jumentas. A Bíblia diz que Saul e seus servos saem à procura das jumentas de seu pai e eles não encontram. Então um dos seus servos diz: vamos até o vidente dessa cidade, porque naquele tempo o vidente era chamado de... Não, naquele tempo o profeta era chamado de vidente, e era Samuel. Saul chega naquela cidade, ele pede informação da onde estaria o profeta Samuel, e ele diz: Samuel vai estar em tal lugar. E ele entra naquela cidade, na porta da cidade ele encontra alguém, e ele pergunta: você conhece o vidente? E aquele homem diz: sou eu sou o profeta Samuel, e eu já estou sabendo das jumentas que você perdeu. Fique tranquilo, porque já foram encontradas. Mas fique comigo hoje, durma aqui comigo, jante conosco. E naquele dia teve um banquete com 30 pessoas preparadas. A melhor carne foi dada para Saul. Ele dorme e no dia seguinte, quando ele vai embora, já cedo, Samuel entrega uma palavra para ele: fica aqui. Mande o seu moço, o seu servo mais adiante, que eu tenho uma palavra para a gente olhar. Ele unge Saul naquele momento, o beija e dá a direção profética para ele. A Bíblia diz que ele dá sinais, e quando esses sinais acontecerem, pode ir, Saul, porque Deus é contigo. A Bíblia diz que ele sai. E quando ele dá as costas para o profeta, a Bíblia diz que o coração de Saul se torna em outro. Aleluia! O Espírito do Senhor vem sobre ele e ele profetiza. E ele começa então o seu ministério como rei. Ele lidera nas batalhas, ele dá vitória. Deus é com ele. Ele é confirmado pelo povo como rei. O ministério começou e começou bem. Meu Deus. Aleluia. Mas no capítulo 15 de 1 Samuel, o profeta Samuel chega até Saul e diz: assim diz o Senhor, vá até os amalequitas e destrói completamente eles. Não poupa ninguém, desde o rei até os animais. Destrói eles completamente, por causa do seu pecado contra o meu povo, diz o Senhor. Assim Saul fez, pegou o seu exército, foi até os amalequitas. Chegando lá ele conquista, mas ele deixa o rei vivo. Ele conquista, mas deixa os animais vivos. E deixa o resto destrói. Quando isso acontece, Deus fala com o profeta Samuel: Samuel, arrependo-me de ter colocado Saul como rei. Eita Jesus. Porque não me segue mais. Porque não obedece às minhas palavras. Glória a Deus. Aleluia! Porque Deus se arrependeu. Porque Saul deixou de seguir a Deus. Porque Saul deixou de obedecer às palavras de Deus. Glória a Deus. Aleluia.
continuava com o trono, continuava com a coroa, continuava com o exército, mas Deus não era mais com ele. Jesus do céu. Glória a Deus. Aleluias. Pode cantar, pode louvar, pode pregar, mas às vezes Deus não está ali. Glória a Deus. Às vezes é emoção pura, porque foi citado nessa noite a carne e o espírito, de quem é espiritual discerne tudo. Emoção não é unção. Emoção não é unção de Deus. A Bíblia diz que Samuel vai até o encontro de Saul, e nesse período entre Samuel chegar até Saul, pastor, ele ergue um altar para ele. Em vez de adorar a Deus, ele ergue um altar para si próprio. Eu sou rei, eu que mando, eu que faço. Eita, eu Jesus. sou o cara, eu Meu sou poderoso, ninguém pode comigo. Quem vai repreender o rei? Podia perder a cabeça, podia morrer, mas o homem de Deus foi lá entregar uma palavra do rei. Samuel encontra Saul, e Saul sauda ele, o profeta Samuel. Cumprir a palavra do Senhor, que mentiroso. Deus tinha acabado de falar para o profeta que ele não cumpriu a palavra. E ele diz na cara do profeta que ele tinha cumprido a palavra. Então o profeta diz: por que eu estou ouvindo barulho de animais? Por que eu escuto barulho, balido de ovelhas? Mugido de vacas, sendo que Deus tinha ordenado que era para destruir completamente. Meu Deus, aleluias. Deus está dizendo: eu ainda escuto o barulho de animais. Glória a Deus. Aleluias. Eu escuto o barulho de ovelhas na tua vida, de vacas fazendo barulhos que eram para não ser ouvidos mais na sua vida, coisas incompletas na sua história que Deus já tinha decretado que era para você fazer. Meu Deus, aleluias. Projetos, coisas que Deus te disse e você tem retido. Está dizendo: não, assim está tudo bem, mas Deus está dizendo: eu estou ouvindo ainda. Aleluia. Eu conheço o oculto e escondido. Glória a Deus. Não brinque com Deus, irmão, porque Ele vê todas as coisas. Aleluia, Jesus. A palavra de Deus diz que Samuel fala assim para ele, Saul fala assim para o profeta: deixamos os animais vivos para sacrificar o Senhor Deus. O profeta olha para ele e diz: tem uma palavra para te entregar, Saul. Você foi escolhido dentre os seus. Se sentia o menor da sua tribo, mas Deus te escolheu como rei. Mas desobedeceu a palavra de Deus. Desobedeceu a ordenança do Senhor. E por causa disso, perdeste o teu reinado. Porque Deus confirmaria o reinado para sempre. Aí nós vemos a história que ele continua dando argumentos. Não, eu cumpri a palavra de Deus. Não tem arrependimento, não tem reconhecimento do que Deus está dizendo. Eu cumpri, não, Samuel, eu cumpri a palavra. E Samuel, depois dele falar, ele cita: você perdeu o seu reinado. Não, eu deixei os animais vivos. Samuel diz:
você acha que... Você acredita que Deus tem mais prazer em sacrifícios de animais do que em obedecer a sua palavra? Aleluia! Aleluia. Melhor é obedecer do que sacrificar. Aleluia, Jesus. Melhor é entender o que Deus está dizendo. Samuel dá as costas para ele segura no seu manto e rasga o manto de Samuel. E Samuel olha para ele e diz: assim como o meu manto foi rasgado, o reinado seu é rasgado diante de ti. Mas ele continua insistindo com o profeta, a ponto do profeta ir até o rei Agag. Ele mata o rei Agag, porque era para Saul fazer. E a Bíblia diz que Samuel vai embora e nunca mais Saul vê a Samuel até a sua morte. O capítulo 16 começa com Deus falando: Samuel, por que tem dó? Porque ainda